da banca, eu vou chamar o professor José Alberto Tostes, da Unifap, para ele fazer seus comentários. José Alberto, é com você agora, para comentar aí a apresentação do professor Ronaldo. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo a banca que integra esse pleito de promoção do professor Ronaldo para professor titular, o professor Rico Moraes, a professora Márcia Rocha Monteiro, a professora Cristiane Rose, Siqueira Duarte. Saudar o Ronaldo por esse momento, a todos os presentes, na pessoa da professora Cibele, cumprimento a todos os demais. Primeiramente, eu queria dizer que foi com muita honra que eu recebi o convite para participar dessa banca de promoção de professor titular pelo Ronaldo. Primeiro, porque ele é meu ex-professor, ex-orientador, e ele teve uma participação assim muito decisiva na minha trajetória, porque nós produzimos um TCC de conclusão de curso sobre a história do curso de arquitetura. E quando eu retornei para a minha cidade, aquilo ficou no meu subconsciente. E quando eu ingressei na Universidade Federal do Amapá, o meu desejo era criar o curso de arquitetura e urbanismo. Então, reunimos todas as entidades naquela época e conseguimos essa materialidade através de uma carta com o reitor, que foi para a comissão da criação de novos cursos. A gente foi o presidente da comissão de criação do curso, o primeiro coordenador do curso, e isso, para mim, é motivo de muita honra, porque foi exatamente aquele TCC que permitiu essa trajetória. Eu queria falar um pouco, primeiro, parabenizar o Ronaldo. Olha, 54 anos não é para qualquer um, hein? E isso tem que parabenizar. Então, Ronaldo, eu coloquei algumas coisas aqui sobre a característica da tua personalidade que se reflete no teu memorial e na tua apresentação. Para mim, você é um híbrido, porque se adapta em todas as possibilidades possíveis. A tua trajetória de 50 anos 54 anos mostra isso, né? Essa condição híbrida de se adaptar muito facilmente às coisas. É plural, porque tem uma pluralidade no desenvolvimento do seu trabalho assim muito grande. É conciliador, eu fui testemunha disso durante parte da década de 1980, dinâmico, atuante, sindicalista, professor, arquiteto, pai, esposo, avô. Isso não é pouca coisa, é um conjunto de coisas, e assim como eu, um torcedor fanático do Paysandu, não é? Então, essa condição para definir, primeiramente, a sua condição para o teu memorial, ele é fantástico, não é? Dizer que eu gostei muito do teu memorial, porque ele tem uma apresentação gráfica muito boa, um acervo de imagens, de registros históricos dessa trajetória muito grande. Às vezes é difícil se ter esses registros, né? E o teu trabalho ele mostra essa riqueza de informações da escola de arquitetura, o trajeto de como se deu, as transformações em diferentes períodos e o estado latente do que proporcionou a Escola de Arquitetura do Pará e irradiando para a Amazônia, né? Isso, enquanto não tinha os cursos de arquitetura, o curso do Pará era a referência para toda a Amazônia. Isso é um fato muito engrandecedor para a história da UFPA e do próprio curso de arquitetura, né? Se percebe perfeitamente ao longo de todo esse período essa riqueza dessas transformações, né? A diversidade das atividades que você desenvolveu, eu sempre defendi dentro da universidade, desde que ingressei na universidade, a riqueza da atividade extensionista, da aproximação
com a sociedade, que é um fato muito marcante. E eu pude participar, não sei se tu te lembra, na época da cooperativa, eu fui estagiário. Olha, tu esqueceu de uma coisa aí. Porque é muita coisa, né? Que nós fomos parceiro de trabalho, além de professor organizador, eu era o presidente do Centro Acadêmico de Arquitetura. E fomos parceiros durante um bom tempo ali naquela sinergia em favor do curso de arquitetura, né? Um outro aspecto que eu queria destacar é a riqueza na formação da tua diversidade. Você não trilhou um caminho só preocupado com aquela linha de continuidade quase lógica, mas desde os cursos de especialização, você mostra na tua formação uma diversidade muito grande, né? Uma hora pela questão da tecnologia, uma hora pela questão da história, outra pela questão da teoria, outra pela questão da pesquisa, outro o gestor. Olha, é muito difícil, eu posso dizer isso para vocês, porque eu tenho 28 anos de carreira na universidade e tive a felicidade de exercer todos os cargos, inclusive de 60% do mandato como reitor, e isso é uma coisa engrandecedora, essa trajetória do Ronaldo, da disponibilidade que ele teve ao longo desses anos todos para ajudar a construir a gestão universitária, de ajudar na atividade sindical, de fazer essas transformações, que é um papel político que, às vezes, muito se coloca em segundo plano por conta das suas especificidades, né? Olha, a vivência dos projetos aplicados às diferentes atividades, eu sempre percebi isso, essa experimentação do projeto na atividade do ensino, né? Eu que fui testemunha disso e sempre estava vendo ali que uma característica do Ronaldo que muito me intrigava é que ele conversava com você e em 50 minutos ele já tinha riscado umas 15 páginas em formas gráficas de representação, era quase um Kandinsky ali naquela situação de todas aquelas possibilidades, né, que envolvia essa condição, né? A riqueza também das orientações, e essa é uma coisa assim, muito importante para o teu trabalho, a natureza da experimentação, de fato, de fazer com que o ensino de arquitetura seja esses vazados, esses traçados, esses tramados equatropicais que efetivamente se aportam. E, principalmente, a inquietação para mudar e modificar no conjunto da tua trajetória. Eu escrevi um texto que eu penso que reflete um pouco de tudo isso que eu falei para poder concluir a minha apresentação, né? Em homenagem ao Ronaldo. Primeiramente, agradeço imensamente o convite para participar da banca de promoção para professor titulado, professor doutor Ronaldo Nonato Ferreira Marques Carvalho. Dizer que é uma honra participar da banca do meu ex-professor, orientador e parceiro de trabalho, pois, na época da graduação, Ronaldo era chefe de departamento e eu presidente do Centro Acadêmico de Arquitetura. Muitas lições e aprendizados durante essa fase. Pode ter certeza de que foram diversas inspirações que, naquele período, serviram para que eu pudesse, mais tarde, seguir na carreira acadêmica. A minha relação com esses atos de promoção para professor titular estão na experiência recente da Unifap, Universidade Federal do Amapá, onde tive a felicidade de assistir a todas as bancas dos colegas das mais diferentes áreas, fato que me permitiu pedir uma licença da universidade para uma mobilidade acadêmica para escrever o meu próprio memorial sobre as viagens mais marcantes da vida profissional. Lendo atentamente o memorial de Ronaldo, me permitiu recordar a minha trajetória no curso de arquitetura e da efervescência dos anos 80, período em que estávamos envolvidos pela ideia da arquitetura regionalista, período do qual Ronaldo estava inserido. Questões projetuais e quase poéticas de Milton Monte, Severiano Mário Porto, e na ideia do tropicamazonismo arquitetural de João Castro Pinto,
e as ações de intercâmbio entre os acadêmicos dos mais diferentes estados da federação permitia entendermos que o espaço da arquitetura é algo que vai além de uma sala de aula. É a troca de ideias, de exercícios de experimentações continuadas, convergências, divergências, sobre pensar o lugar e a dialética das múltiplas transformações. Portanto, esse momento da promoção para professor titular é uma condição especial. É um filme em que o enredo principal é a jornada construtiva do autor, permite rever momentos, fatos, eventos, relações, condições inesquecíveis de um tempo e memória, registrados em papéis, documentos e agora também em arquivos digitais. Nessa trajetória, as páginas parecem não comportar o volume de trabalhos, ideias, pensamentos escritos e outras possibilidades sobre o que significa escrever um memorial. Portanto, pensar na ideia como vai trilhar esse caminho é muito mais que somente fazer uma narrativa sobre o currículo e a história de vida ou a cronologia sobre a ordem de acontecimentos de um trajeto. O memorial é a construção de um conjunto de argumentos que une todo o repertório do autor. Destaco aqui um trecho do artigo do professor Dr. Carlos Eduardo Vieira, no seu texto Memorial Acadêmico para Professor Titular, quando esse autor define que, para além da função de avaliação institucional, os memoriais apresentam um potencial de testemunho da experiência universitária dos professores, considerando as ações de ensino, pesquisa e extensão. E esse fato foi fator de muita luta que resultou nas trincheiras das greves universitárias para se pleitear esse grau de ascensão. A publicidade desses documentos, associada ao seu potencial, é uma fonte da análise histórica e institucional da história de vida dos professores. E aqui cito um pensamento interessante para refletir essa coisa de Pierre Bourdieu, quando diz, por esse fato, os memoriais são escritos na primeira pessoa do singular, da mesma forma que as cartas, as confissões, os diários, as memórias. Esse gênero de escrita se expõe às razões do sujeito na parcialidade e subjetividade. Trata-se de um gênero de produzir um certo grau de desconforto entre os pesquisadores acadêmicos, uma vez que, por razões de ofício, esses aprenderam a escrever na terceira pessoa do singular. Ao citar Pierre Bourdieu, esse autor demonstra que a construção da identidade e a construção da história estão ligadas a memórias. Você constrói a sua identidade seguindo narrações que você faz de sua vida. Sem memória, hoje a nossa civilização caminha desnorteada, por não conhece o seu passado e não tem consciência do seu presente e não projeta a sua perspectiva de futuro. No trabalho de Ronaldo, se percebe perfeitamente que viver intensamente é se dedicar com paixão e amor pelo que faz. Isso não tem preço numérico, mas sentimental, emocional. Saber que você ajudou no universo de tantas pessoas a seguir um caminho, a buscar escolhas, trilhar o sujeito no caminho do bem, através de posturas de natureza ética e moral, pois a tarefa de ensinar há muito tempo deixou de ser apenas um repasse de conteúdo. Cito aqui uma frase do nosso grande educador Paulo Freire, que diz que ensinar não pode ser um puro processo, como tanto tenho dito, de transferência de conhecimento do ensinante ao aprendiz, nem a transferência mecânica que resulte numa memorização maquinal que já critiquei. Essa atitude de Freire também está no que chamamos de persistência, que está no trabalho de Ronaldo, dos permanentes desejos de mudanças e transformações, que não é possível voltarmos atrás para corrigir rotas imperfeitas, mas, acima de tudo, de deixar legados. Esses são legados de Ronaldo para a Escola de Arquitetura, instituição que, naquele momento, tinha pouco tempo de criada, fruto do sonho de diversos profissionais que atuavam no mercado de Belém. Fonte inesgotável de trabalho. Conheci o professor Ronaldo de Carvalho exatamente nessa condição de acadêmico do curso de arquitetura, e sempre me chamava a atenção o fato do seu empenho e a sua dedicação para constatar registros importantes do momento latente daquela época. A trajetória do professor Dr. Ronaldo Carvalho foi baseada na inspiração e na transpiração que fez do exercício da docência universitária
e do amor e paixão pelo curso de arquitetura. Essa riqueza de experiência em favor do ensino, da pesquisa, da extensão, das atividades sindicais de gestão, demonstra que a sua dedicação superou qualquer perspectiva de vaidade, de querer tão somente um título acadêmico. Isso reforça o seu grande valor do seu trabalho. O título do seu memorial, Saber Fazer, do professor Arquitetos Vazados, Traçados, Tramados, Equatropicais, é uma metáfora poética que traduz bem as ideias e as experiências de Ronaldo. Uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é saber que ela foi importante para muitas outras, não só na construção do conhecimento formal, mas dos aprendizados e lições de uma vida. Evidencio também, no seu memorial, o forte vínculo familiar que foi fundamental para que o autor trilhasse o seu caminho, pois a família é a base de sustentação, contribui para ampliar a nossa visão do que é adequado e sobre o que possamos evoluir. O ensino de arquitetura e urbanismo tem esse caráter poético, pois está presente na trajetória do futuro arquiteto, essa capacidade de reinventar formas, ideias, concepções de perceber o lugar, a cidade, as edificações e outras formas no imaginário de quem consome esse produto. É como diz Bruno Zev, no clássico livro Saber Ver Arquitetura. A arquitetura se distingue das demais artes porque tem a oportunidade de você de caminhar por ela. Na academia, é de grande relevância as atividades extensionistas, pois é uma missão de trabalho no exercício do papel social. Lembro dos trabalhos do entorno do campus universitário do Guamá, nessa perspectiva da cooperativa, da qual Ronaldo citou no seu memorial. Lembro de uma frase do meu orientador de doutorado, quando diz: professor Torsten, aqui não preparamos o pesquisador para a academia, mas sim para a vida. Aquela frase tão impactante me mostrou nos caminhos a ser seguido. E esse foi o caminho de Ronaldo quando trilhou os diversos vazados da sua praxis. Convém salientar que nenhum trabalho é isento de crítica e só quem se permite expor está sujeito a esse vai e vem. O professor Ronaldo Carvalho poderia tranquilamente estar envolvido com outras ações profissionais à parte da academia, junto com seus familiares, mas preferiu continuar a missão abençoada da tarefa de construir e reconstruir o aprendizado. Quando se permitiu isso, mostrou humildade nos seus propósitos, a tarefa de formar sujeitos, hoje em dia, que é cada vez mais complexa por conta dos mecanismos tecnológicos à disposição de toda essa realidade. Concluindo agora, pessoal, nesses tempos de pandemia, transformações políticas, culturais, sociais, onde o mundo busca a regeneração, ler sobre a trajetória profissional de alguém com décadas de carreira é algo admirável. Nesse ambiente tão conturbado, onde a juventude parece descrente, desmotivada por falta de referências, o memorial de Ronaldo Carvalho é um testemunho de que vale a pena acreditar que é possível se trilhar um caminho com base na motivação, estímulo, disciplina, dedicação e, principalmente, amor no que se faz. Por esse fato, então, agradeço imensamente a oportunidade de participar dessa banca e de contribuir com reflexões que engrandecem o trabalho apresentado. Então, os vazados, traçados, tramados equatropicais são resultados de diferentes estágios proporcionados pelo tempo, por momentos, situações, projeções, devaneios, críticas, conflitos, equívocos, erros, acertos, dúvidas, contradições, ações, reações, pois esse é o repertório de quem busca dinamizar o seu desenvolvimento ao longo dessa jornada, né? Eu teria, Ronaldo, 3 perguntas para você, assim, muito mais pela curiosidade para você responder, né? A primeira seria: quem lhe inspirou, teoricamente, ao largo de toda essa trajetória de 54 anos, né, extremamente latente, quais os desafios que você tem para o futuro presente, né? E quais os momentos desses 54 anos que você considera que tiveram algumas dificuldades ou contrapontos, mas que, através desses momentos, eles foram determinantes para a tua mudança de rota, né?
E, para fechar, não percebi no seu memorial uma de suas maiores paixões, o Paysandu. Era isso, meu amigo, a minha contribuição para o seu trabalho, né? Respondo agora pelo menos alguma sobre a pergunta. Na verdade, eu desde pequenino, minha mãe achava que eu ia ser engenheiro, mas queria que eu fosse criador de boi no Maranhão. Mas, ao mesmo tempo, me colocou numa escola Félix Cacheral Paraense para trabalhar. Muito de trabalhar, eu tinha uma colega, o pai dela era representante de muitas caixas, e eu gostava de construir casinhas e pátios com papelão, e também ia para o quintal e trabalhava com pontes, trabalhava com pedra e areia. E, por outro lado, quando eu era pequeno, eu ajudava 2 tios meus a construir casas. Então, quando a minha mãe construiu a primeira casa própria dela, eu tinha 12 para 13 anos, eu era o fiscal da obra. As estacas, como levantava as paredes, quais materiais que usavam para fazer a laje. E também fazia casa de madeira com 2 tios meus que eram carpinteiros. Eu ajudava, eu sabia como cravava uma estaca, como é que ela se segurava. Então, aqui, com essas motivações todas, me fez, desde pequeno também, né, gostar de fazer casinha de papelão. Eu não sei, eu ia ser um engenheiro, um arquiteto, mas eu segui o caminho da eu vejo que a arquitetura hoje ela está muito assim, ela está bem diversificada, mas só que aquilo que eu falei no começo, ela interage toda a relação humana, social, econômica. A cidade tem a ver com o teu edifício tem que estar bem implantado dentro do espaço da cidade. Quais são as consequências que agora o trabalho sobre a política habitacional para as pessoas de baixa renda, por exemplo. Como não deixar invadir desordenado para depois tentar ordenar e procurar trabalhar com a comunidade uma ordenação para que ela não fique desarrumada como é agora, porque eu acho que o grande problema da social, o problema do mundo, é o problema da populacional e o descontrole que os administradores têm quando formatam as suas políticas públicas e não olham esse tipo de humano, é o que está assentado sobre a superfície da Terra, com a natureza, com os animais e tal. Então, não existe uma política assim. Quer dizer, tem um terreno ali, vamos invadir, desarrumar tudo. Aí, depois, eu trabalhei, por exemplo, coisa que não está citada no memorial, daquela invasão universal, não sei se tu lembras ainda da época, em que deixaram. Aí, depois, para arrumar aquele espaço, até hoje o espaço não está arrumado. Entendeu? Então, eu acho que está faltando um pouco mais de concentração e também uma consciência política do cidadão, do homem, entendeu? Que interage na sociedade. Então, a coisa passa por aí. Agora, tem coisas que a gente não sabe por que a cabeça da gente funciona desse jeito, né? Eu sabia, eu já pressentia, o meu irmão mais velho é médico, ele fazia tanta coisa daquela área que não me chamava atenção. Chamava atenção mais, fazia as pontezinhas, casinhas de papelão, construir casa de madeira e tudo mais. Então, são essas questões assim que me fazem ver a arquitetura. Claro que hoje eu tenho conhecimentos tecnológicos, conceituais, eu tenho muita teoria na cabeça, leituras que tu fazes com a tua vivência no teu espaço, na tua cidade, no campo, na rua, com as pessoas, com o transporte. Por exemplo, a gente vê que a gente tem uma defasagem muito grande de transportes urbanos, né? Transportes públicos, né? Se cria, por exemplo, PRTs e não se cria um outro transporte que seja muito mais confortável e que realmente desconcentre o uso da via, levando para o lado do urbanismo. Então, são questões assim, eu acho que nós arquitetos, nós temos que fazer uma interação muito forte na questão da gestão da cidade, né? A gestão micro e macroambiental, para ver como é que a gente pode viver melhor e dar condições de vividas. Por exemplo, vamos urbanizar um espaço, retirar uma população, jogamos a população para longe, esquecendo que a população tem sentimento por aquele lugar que vive, trabalha naquele lugar que vive. Quer dizer, são políticas que não são adequadas também.
E no caso da tecnologia, a arquitetura ela acompanha muito o avanço da tecnologia. E o próprio arquiteto ele pode contribuir para esse avanço da tecnologia, para fazer com que a arquitetura, acima de tudo, ela seja bem mais flexível do que ela é e também seja mais humana e dê oportunidade para as pessoas viverem bem. É mais ou menos por aí. Isso aí seria ter um papo muito longo, né? Para a gente Isso. Não sei se eu Foi o que entendi. queria encerrar minha participação lendo apenas um pequeno parágrafo do poeta indiano Tagore, que eu acho que reflete um pouco todo esse universo do que significa o conhecimento ao longo de uma vida, uma jornada, né? Onde a mente é livre de medo e a cabeça se mantém erguida, onde o conhecimento é livre, onde o mundo não foi retalhado em fragmentos por estreitas paredes domésticas, onde as palavras emergem das profundezas da verdade, onde o esforço incansável estende os braços em direção à perfeição. Parabéns, Ronaldo, pelo seu memorial, pela sua trajetória, que, como eu disse, 54 anos, não é para qualquer um. Eu espero chegar na sua idade com a mesma garra, a mesma vontade e ainda estimulado para estar produzindo. Bebe bem Professor Ito, água. obrigado.